Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nesta noite sobre catequese, os desafios que a catequese enfrenta justamente nesse nosso Brasil moderno, pós-moderno, com toda essa novidade que vai surgindo aí a cada dia e que vai desafiando, obviamente, igreja, padres, leigos, todos nós que estamos engajados nesse processo de evangelização. Nós estamos caminhando aqui para o segundo bloco e, como a gente sempre faz aqui no programa, a gente aproveita para indicar para você que está nos acompanhando que o programa, claro, não dá para responder a todas as questões, né? Ele tem mais um caráter provocativo. Mas a gente aproveita no segundo bloco para indicar a você que está nos acompanhando uma literatura para o aprofundamento. E aqui temos vários produtos que pela editora Voz sobre esse material, sobre catequese, não é? Então, rapidamente aqui para você, não é, da Marilac Lorraine e Regina Helena, Aprender com Jesus, Eucaristia, Catequizando, está aí. Rapidamente o André vai mostrando, porque são vários livros, só para você ter uma noção do material. Ok, aqui também do Dom Eugênio Hickson e Margarete Vilauba, são os organizadores. Está aqui um negócio importante, o Padre Gopeg já vai falar aí para a gente a esse respeito, ou seja, da formação de catequistas, uma proposta para a iniciação cristã, está aí para você também, não é? Pela editora Voz está aí. Crescer em Comunhão é uma coleção, são vários livros, está aí, livro do Catequizando, esse material que a editora Voz já traz aí há muito tempo, não é isso, Frei Moser? Exatamente, tocou num ponto importante. A editora Vozes, ela é conhecida por muitas das suas publicações, filosofia, depois, imagina, na época da teologia, da libertação, era a editora Vozes, e, enfim, nós tivemos várias etapas. Eu diria hoje a nossa etapa espiritualidade e catequese. Eu só vou lembrar aqui coleções, e que pega o Catequizando e o Catequista. Então, Crescer em Comunhão, né? Está aqui o Crescer em Comunhão. São vários volumes, é uma coleção. Deus Conosco, Iniciação na Fé, Caminho da Eucaristia, Crescer com Jesus. Depois vem manuais de apoio, catequese familiar, no caminho de Jesus, dia a dia do catequista, enfim. E agora a Marilac Lorraine, que certamente está sintonizada com o nosso programa, ela é uma grande benemérita dessa nossa obra de catequese. Deu a sua vida toda, não está tão idosa assim não, está lá pelos 50, mas a vida toda dedicada, ela e a sua irmã, uma irmã religiosa, elas trabalharam mais de 30 anos em cima de como educar as catequistas. E todos os anos, lá em Curitiba, havia 2 períodos de curso para catequistas de todo o estado do Paraná. Por isso, o Paraná inteiro é só Vozes. Loyola nem entra. Não, estou brincando. Tá bom. Na catequese. Tá certo. Aqui tem mais alguma dica para você, tá aí o dia a dia do Catequizando, aqui também. Tem a Bíblia, não é? Bíblia para crianças é uma coisa realmente importante, e com as mais belas histórias das Sagradas Escrituras. Então, isso muito belo aqui pela editora Canção Nova, tá aí para você em casa ter uma noção, isso ajuda muito no processo pedagógico da catequese. 7 Sacramentos com o professor Felipe Aquino, tá aí para você. 7 Sacramentos pela editora Canção Nova, também esse outro, a Igreja, 51 catequeses do Papa sobre a Igreja. E eu tenho aqui também, não é, 2 livros, o Padre Gopeg tem mais livros, obviamente, mas aqui 2 pelo menos, não é, dessa linha Teologia. O primeiro deles sobre Eucaristia, muito importante, uma formação, um conhecimento, uma análise, justamente dentro daquele contexto de que a Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja faz a Eucaristia. Está aí um trabalho fantástico do Padre Gopeg, além desse propriamente dito, Experiência de Deus e Catequese Narrativa. Se você não tem, você especialmente estudante, seminarista, padre, teólogo, enfim, não pode deixar de ter, sobretudo pelos dias que estamos vivendo. Uma experiência extraordinária. Está aí, Experiência de Deus e Catequese Narrativa, aqui pela editora Loyola, dos jesuítas. E também do Padre João Batista Gomes. Padre João é um colega lá da faculdade, aqui nos jesuítas. O Judaísmo de Jesus, o conflito entre igreja e sinagoga no Evangelho de Mateus e a construção da identidade cristã. Está aí, Padre João, esse livro,
não é? No período do seu mestrado, ele que já está fazendo doutorado, está aí para você, não é? Muito bacana, aí pela editora Loyola. Então, temos muito material, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque de material realmente se produz muito em termos de catequese. Mas, Padre Gopeg, esse nos parece ser o problema, porque parece que material temos demais, mas a prática temos de pouco. Como é que, padre, nesse segundo bloco, o senhor já citou a questão do primeiro responsável, pelo primeiro agente da catequese, que é o sacerdote. Mas depois também tem o próprio catequista. Como é que, a seu ver, anda um pouco a situação, a formação, a experiência do catequista hoje? Eu comecei a trabalhar assim diretamente, comecei antes, mas aqui em Belo Horizonte, quando eu trabalhava no Conjunto Cristina, num dos bairros de Belo Horizonte, e eu sempre me preocupava, eu mesmo. É claro que eu podia, porque eu sou professor numa faculdade e eu trabalhava numa igreja, não é? Por isso, então eu mesmo preparava com as catequistas e os catequistas, que já começava a ver alguns catequistas masculinos, depois de cada catequese, preparávamos juntos como que eles iam falar na próxima catequese. E depois, aí começamos já então, algo que depois, na paróquia onde nós estamos agora, vários jesuítas, São Francisco Xavier, se tornou realmente interessante, que é justamente tratar de fazer que todos os sacramentos sejam celebrados como está previsto nos rituais com a Eucaristia. Como eu disse antes, isso é muito difícil na situação de muitas paróquias, mas lá como tínhamos vários padres da faculdade, nós podíamos fazer isso. E é lá que eu comecei a primeira experiência de catecumenato de adultos, de crianças a partir de 18 anos, que são realizados durante um ano e depois durante toda a quaresma. A segunda etapa do catecumenato é feita diante de toda a comunidade. E depois o batismo na vigília pascal. Aí foi quando eu antes tratava de dizer, quando dava um curso para batismo, que o batismo nos introduz na comunidade. Mas não adianta, porque isso tem que ser visto. Tem que ser. Então, hoje, depois nós começamos aqui na paróquia São Francisco Xavier, já tinha começado lá, o mesmo batismo para crianças, feito em 4 etapas, na missa dominical também, com toda a paróquia. Então, as crianças, desde crianças, eles estão vendo o que significa fazer-se cristão. O adulto está sempre lembrando, tanto assim que uma criança às vezes diz, eu lembro do meu batismo. Não lembra coisa nenhuma. O que acontece, ele tem fotografias em casa e depois está vendo. Então, essa separação do sacramento que é feito assim, às vezes num grupinho, não mostra visualmente que o batismo é para entrar na comunidade. Nós, de fato, temos também a pia batismal e fonte batismal, água corrente, quente, para poder fazer por imersão. E isso foi tão interessante que a CNBB, aqui no Brasil, quando quis fazer uma adaptação do ritual para o Brasil, a última parte do ritual, em realidade foi tomado, o padre Taborda trabalhava na CNB, foi tomada de nossa paróquia. Só que eles colocaram 2 etapas em lugar de 4, mas podem ser 4 também, não há dificuldade. Isso, então, eu acho que isso é fundamental, não é? E depois, como eu dizia, muitas vezes as catequistas me falam, por exemplo, que quando elas mais aprendem como elas têm que fazer a catequese na própria Eucaristia, vendo como eu falo, porque também na Eucaristia eu sempre chamo as crianças,
estão lá perto. Quer dizer, agora, como eu dizia antes, talvez nós temos esse privilégio que nós podemos ter bastantes padres nos fins de semana para poder celebrar. Agora, é muito difícil quando, de fato, tem que haver muitas missas, não? Mas eu acho que é por aí que temos que caminhar, porque então as coisas, mesmo assim, há muitos problemas. Por exemplo, Feimose falava que muitas pessoas querem só o sacramento, fazer a primeira comunhão. Nós não temos catequese de primeira comunhão. As crianças fazem comungam o dia em que elas estão na catequese, de que eles têm vontade, falam com a catequista, estão sempre vendo lá, bem em volta do altar. Tomai e comei, isto é meu corpo. Então, por que eu não posso comungar? Comunga, depois vai. Quer dizer, tem que desligar essa ideia de catequese é para apenas para a primeira comunhão. E, em contraste, vou dizer, ao meu escândalo, quando eu cheguei na Espanha, eu fico aqui admirado como as crianças já comungam, como não tem copa especial, para isso não tem nenhuma. Na Espanha eu fiquei admirado porque a gente vê as igrejas vazias de jovens e de crianças, e quando mas todos fazem a primeira comunhão, obrigando as famílias a uns gastos enormes, porque é uma festança enorme, tem que estar presentes caríssimos, e mais ainda, a minha última surpresa foi que, como hoje já há pessoas que não têm fé e declaram publicamente que não têm fé, então eles inventaram a primeira comunhão pelo civil. É sério, existe isso. Então coloca aquela roupa e tal. Não sei como eles fazem, mas alguém me falou. Então, por isso que eu acho que nós temos que ir acostumando. Agora, há, evidentemente, problemas. A coisa não se resolve de um dia para outro. A coisa demora, não? A mesma coisa sempre que eu fiz casamento, eu fiz questão de fazer o casamento dentro da Eucaristia, não é? É claro que nem todos os casamentos são assim na nossa paróquia, outros padres não podem fazer. Isso é uma teimosia minha, talvez. Porque justamente eu acho, depois por acaso eu acabei sendo professor de teologia, meu interesse teria sido sempre trabalhar na catequese. E eu acho que se eu sou professor de teologia, se a teologia tem um interesse, é justamente para transmitir a fé, não é? Claro. Do contrário, e me parece inclusive que a catequese, isso Karl Rahner diz também, é mais que a teologia. Porque a gente tem que conhecer muito bem a doutrina cristã, a teologia, mas ao mesmo tempo tem que ver como que transmite isso. Como você dizia antes, como fazemos uma catequese para homem moderno, homem da modernidade. Não é? Exatamente. Olha, aliás, já perguntar ao senhor justamente a questão, sobretudo falando do catequista, não só aquela pessoa que trabalha ali junto ao sacerdote, mas o papel de onde brota a catequese mais original, ou seja, a família. Como é que as famílias hoje devem trabalhar ou estão trabalhando essa catequese já no seu âmbito, não é o âmbito do lar? Antes, porém, fomos às ruas e perguntamos às pessoas, a catequese contribuiu para o seu crescimento na fé? Vamos ver o que as pessoas responderam. Sim, contribuiu muito. Inclusive, depois da catequese, foi o que me prendeu na igreja, que fez com que eu continuasse minha caminhada. Depois eu fui catequista, tive a formação dos meus alunos, hoje eu vejo eles, meus catequizandos, todos grandes, bem formados. Com certeza foi a catequese que me fez permanecer na igreja, conhecer um pouco mais da minha igreja, um pouco mais da minha doutrina, da doutrina católica. Com certeza a catequese foi um diferencial na minha vida. Aprendi a amar meus irmãos, seja ele o que for, aprendi a perdoar, aprendi a amar. Contribuiu muito. Fui muito feliz, ajudou muito para criar meus filhos, né? Como eu ensinar para eles a igreja, tudo sobre Deus, né? Foi muito bom. A contribuição que a catequese teve na fé foi o crescimento de espiritualidade, o crescimento como homem e principalmente me ensinou a importância da Eucaristia. E sem ela, sem a catequese bem feita, não consegue uma crisma e assim não tem os sacramentos perfeitos. Então a catequese me ensinou, me ajudou muito na questão de criação como homem, né? E eu acho que a igreja
tem que dar mais valor à catequese, porque a catequese é onde forma os cristãos para o futuro. Tá certo, olha aí, ó, a igreja tem que dar mais valor à catequese. É sobre isso que nós estamos falando aqui, até porque, não é, daqui a pouco vamos estar celebrando aí 20 anos do catecismo da Igreja Católica, mas o que é essa catequese hoje? Ainda é uma pergunta que está no ar. A catequese é só aquela aulinha bastante fria, como nas escolas? Ou a catequese deve ser essa transmissão de uma experiência um pouco mais forte, de missão, dos princípios e assim por diante? Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque já já nós vamos estar voltando para darmos aqui um pouco a linha do que deve ser realmente a catequese, dado esses desafios que aí estão, não é? À nossa porta, ao nosso redor. Rápido intervalo, já já estaremos de volta.